Capítulo 1 Droga. Um renascimento patético. Shenhui, um dos muitos otakus, tinha 24 anos. Depois de se formar na faculdade, ele estava desempregado. Ele passou por muitas dificuldades para abrir uma loja online. Ele mal conseguia pagar as contas. Atualmente, ele ainda era um homem que não tinha casa, carro e namorada. Um dia, ele pegou um celular com webcam na estrada. Este telefone não tinha marca e era claramente uma imitação. Afinal, foi um ganho inesperado. Um celular com webcam sempre faz com que as pessoas tenham um pouco de imaginação. Shenhui imediatamente pressionou o botão liga/desliga e a tela acendeu. Uma caixa quadrada apareceu no centro com uma fileira de palavras piscando na caixa, dizendo: "Tem certeza de que deseja fazer isso?" Ele apertou o botão de confirmação e as palavras reapareceram dizendo: "Você tem certeza?" Qual cara chato cria essa cena de inicialização? Shenhui apertou novamente o botão de confirmação sem pensar muito e as palavras "Parabéns pela vitória. Bem-vindo ao supersistema" apareceu no meio da tela e o telefone explodiu em seguida. Shenhui não conseguia nem dizer droga antes de perder a consciência. Depois de algum tempo, Shenhui abriu os olhos confuso, apenas para sentir uma terrível dor de cabeça. Ele podia se lembrar vagamente da explosão do maldito telefone em sua mão que o deixou inconsciente. Parecia haver tantas coisas em sua mente, mas antes que pudesse pensar sobre elas, ele ouviu alguém ao seu lado dizendo: "Você acordou." Diante de seus olhos estava um homem de rosto magro, pele escura, belos traços faciais, cabelo prateado escuro, orelhas pontudas, olhos azuis e cara de dúvidas. Diante de um rosto tão único, Shenhui parecia estar calmo. Ele tinha visto muitos entusiastas de anime na internet, interpretando seus personagens favoritos de desenho animado ou anime, e isso parece ser chamado de cosplay. Ele então disse: "Você me salvou." Obrigada. Ser capaz de salvar alguém não era fácil agora. Salvou você. Vendo a reação de Shenhui, o entusiasta do anime ficou ainda mais surpreso e sussurrou para si mesmo: "Houve algum problema com a dosagem? Ou eu usei a poção errada?" Dentro dessas perguntas e respostas, Shenhui percebeu que a linguagem dele e do outro cara era estranha. Ele nunca tinha ouvido falar disso, mas por algum motivo, ele conseguia entender seu significado como uma espécie de língua franca. "Amigo, sua aparência de elfo é tão realista, mas a pele é muito escura." Shenhui balançou a cabeça em confusão. Ele estava lutando para se sentar, apenas para sentir seu corpo inteiro doer. Olhando para o ambiente completamente desconhecido e estranho ao redor, ele perguntou: "Ah, certo, onde é esse lugar? Você se atreve a ridicularizar a pele do meu elfo negro? Seu maldito humano!" O entusiasta do anime reagiu com muita raiva e as mãos fervendo. Shenhui então viu um arco de relâmpago e foi instantaneamente jogado alguns metros para trás. Seu corpo paralisado estava se contorcendo involuntariamente, e o ar estava cheio de um cheiro de queimado. "Dormir. Saia agora." Apesar de já ter punido Shenhui, a voz aguda do entusiasta do anime ainda estava cheia de raiva. Uma sombra curta e escura entrou ansiosamente. Era um ser estranho com pele vermelha, baixa estatura, aparência feia,
e 2 fileiras de dentes afiados eram visíveis em sua boca larga. O estimado mestre Aldas, seu humilde servo Sli, está esperando sua ordem. Você é o maior e mais maligno mestre de poções em todo o reino dos demônios. A voz estava cheia de intenções lisonjeiras, mas o humor de Aldas estava muito ruim para aceitar aquelas lisonjas chatas, salve seus dramas falsos. Seu imp preguiçoso é apenas um faz-tudo. Você o alimentou com a poção errada agora. Sli ficou chocado e respondeu rapidamente, absolutamente não. Eu fiz de acordo com as ordens do mestre agora mesmo, usando a poção da verdade na poção número 3. Poção da verdade. Então as palavras sarcásticas que ele me disse agora há pouco eram a verdade. O tom assustador de Aldas fez Sli suar frio. Vai drene uma garrafa de sangue daquele cara e o força a ingerir a poção rasga número 6. Sli não se atreveu a incomodar e imediatamente foi até a mesa pegar a garrafa. Se não fosse o relâmpago agora, Shenhui teria pensado que se tratava de alguma confraternização de anime ou uma cena de filmagem. Vendo o diabinho se aproximando passo a passo, seu coração se encheu de medo. Ele queria lutar, mas seu corpo paralisado simplesmente não conseguia seguir o comando do cérebro. Sli foi para Shenhui. Em vez de usar uma lâmina, ele estendeu suas unhas afiadas e acariciou o braço de Shenhui. O sangue quente saiu instantaneamente. Os olhinhos de Sli se iluminaram. Ele estalou a boca, então apertou a ferida enquanto enchia a garrafa de vidro vazia com sangue. O tamanho da garrafa não era pequeno. Quando a garrafa foi gradualmente cheia de sangue, Shenhui já estava com frio e tonto. Quando a garrafa finalmente ficou cheia, o imp limpou a ferida para estancar. Ele então colocou suas garras na boca e chupou. A expressão gananciosa em seu rosto parecia que ele provou comida celestial. Isso realmente fez Shenhui ter um calafrio. No entanto, o movimento excessivo causou de imediato a insatisfação de Aldas. Sli estremeceu e imediatamente derramou a poção número 6 na boca de Shenhui sem hesitar. Este soro tinha um leve sabor de laranja doce no começo, mas seu efeito assustador era o oposto total. Depois de um curto período de tempo, todo o corpo de Shenhui começou a doer e cada centímetro de sua pele parecia estar rasgando. Era a primeira vez que ele sofria de tal dor. Ele não pôde deixar de gritar. A cara de dor de Shenhui exalava o ódio de Aldas. Ele acenou com a cabeça com satisfação, parece que a poção rasga é muito eficaz. Não sei se o físico humano é resistente à poção da verdade ou se a própria poção tem um problema. Aldas sabia que o efeito mais forte desse soro lacrimejante ainda estava por vir. Ele estava cansado dos gritos de Shenhui, então ordenou: durma. Leve-o para a masmorra e proteja-o. Deixe-o passar fome por uma noite. Se ele morrer em meus experimentos a qualquer momento, não me importo de dar o corpo a você como alimento. Sli ficou muito feliz e deixou escapar uma série de palavras lisonjeiras, apenas para ouvir Aldas respondendo com um tom assustador: no entanto, se eu descobrir que você tem outra intenção de provar, você é o próximo sujeito do experimento. O tempo que Sli passou no laboratório não foi curto. Pensar na aparência horrível das cobaias experimentais no passado o fez tremer. Ele acenou com a cabeça imediatamente e imediatamente arrastou Shenhui para fora de casa. A força do imp não era pequena.
Ele arrastou Shenhui até um porão escuro e úmido e o jogou lá dentro. Morra mais rápido, maldito humano! Mestre Sli nunca provou humano antes. Ao contrário da sua atitude mesquinha e deferente perante Ardas alguns minutos atrás, o impa arrogantemente chutou Shenhui algumas vezes. Ele lentamente lambeu o sangue de seus dedos e seus olhos minúsculos mostraram ganância. No entanto, ele não ousou contrariar as ordens de Ardas, então fechou a porta da prisão. Depois disso, ele pulou para longe passo a passo. Enquanto Shenhui lutava para se virar, sua dor no corpo de repente aumentou 10 vezes. Ele não pôde deixar de gritar novamente, então uma voz misteriosa de repente soou em sua mente dizendo: uma substância tóxica não identificada foi encontrada. Você quer absorver e inicializar o Super System. Shenhui estava com muita dor e ele simplesmente respondeu. Então, houve uma súbita sensação refrescante em seu coração, que rapidamente se espalhou por todo o corpo. A dor foi realmente reduzida significativamente. Fornecimento de energia insuficiente, processo de inicialização do sistema 0,5%, mais energia é necessária para completar. Um som de notificação tocou novamente em seu cérebro e depois desapareceu sem deixar vestígios. Espere, sistema. O que é isto? Quando Shenhui recobrou sua consciência, o som nunca mais apareceu. Foi uma ilusão. Shenhui não teve tempo de pensar a fundo porque ficou chocado com a vasta quantidade de informações adicionadas à sua mente. Quando ele acordou pela primeira vez, ele podia sentir que havia muitas lembranças em sua mente que não existiam antes. Depois de passar pelo sofrimento, esses fragmentos de memória foram automaticamente digeridos e absorvidos. Descobriu-se que ele não era mais o Shenhui inicial, mas um jovem chamado Arthur. Este lugar não era a Terra, mas outro mundo. É realmente um cruzamento de almas. Como um otaku que gostava de assistir romances online, Shenhui reagiu imediatamente. Os pais de Shenhui morreram quando ele era jovem e seu único avô mais próximo também faleceu no ano passado, então não havia muita preocupação. O problema era que ele tinha ouvido muitas histórias de cruzamento de renascimentos, mas nenhuma delas era tão miserável quanto sua experiência. Shenhui aprendeu com as memórias incompletas de Arthur que este espaço era um mundo mágico. Arthur parecia ser um descendente de aristocratas. Aos 20 anos, seus dias eram tranquilos, mas quando ele saiu para brincar há 2 dias, ele foi misteriosamente transferido para este lugar cheio de demônios, capturado e enviado para o laboratório de Ardas, e começou uma vida trágica como cobaia de experimentos. O mundo humano onde Arthur viveu tem raças como humanos, elfos, anões e outros. Este lugar é provavelmente o mundo demoníaco mítico que era hostil aos humanos. O demônio era uma raça com poder extraordinário. Eles foram banidos para o abismo com um ambiente horrível após sua derrota contra as forças da coalizão humana na Guerra Antiga. A entrada do abismo também foi selada por uma força poderosa. Apesar disso, os demônios nunca desistiram de sua intenção de retornar ao solo. O selo na entrada seria enfraquecido a cada 500 anos, o que sinalizava o início da guerra entre as duas partes. No entanto, os demônios estavam infelizes, pois nunca haviam alcançado uma vitória final na história. Durante a recente guerra, 300 anos atrás,
as forças da coalizão demoníaca causaram pesadas baixas sob o comando do demônio mais forte, Midnight Sun. Lúcifer, mas como sempre, a vitória final ainda pertencia à luz e justiça. Sol da meia-noite. Lúcifer foi morto por um humano onipotente, e o exército demoníaco derrotado foi forçado a se retirar para o reino demoníaco. A memória de Arthur sobre o conhecimento dos demônios se limitava a isso. De fato, o mundo humano não carece de indivíduos poderosos que poderiam quebrar o rio com uma espada ou quebrar uma montanha com o punho. No entanto, Arthur era um ser inútil padrão. Ele não sabia nada sobre aura e magia. Sua especialidade era apenas aproveitar a vida. Se a alma de Arthur ainda estivesse lá, Shenhui definitivamente sufocaria o menino e gritaria: como você tem uma especialidade tão grande? A realidade era que esse cara estava completamente livre do tormento da poção de Aldas, e então o trágico sucessor, Shenhui, teve que enfrentar tudo. O que aconteceria com um ser humano fraco e sem poder em um mundo cheio de demônios? Ele se tornaria um sujeito experimental. Ou ele se tornaria a comida de alguém. Shenhui ficava mais assustado quanto mais pensava nisso. Ele estava extremamente arrependido de seu comportamento descuidado de pressionar confirmar naquele momento. Em sua mente, ele repreendeu aquele maldito telefone milhares de vezes, mas era inútil se arrepender agora. Em sua vida passada, ele era um otaku que só era bom em ler romances, jogar e navegar em fóruns online. Ele nunca havia se envolvido em artes marciais ou lutas. Mesmo que ele soubesse um pouco de luta, era inútil neste mundo mágico. Como ele poderia sobreviver? Shenhui não conseguiu descobrir nada depois de muitos pensamentos. Sob a exaustão em seu estado físico e mental, ele finalmente caiu em um sono profundo. Capítulo 2 – Supersistema. Cedo na manhã seguinte, Shenhui foi levado ao laboratório ontem por Sli. Ele não teve tempo de observar em detalhes ontem, mas o espaço neste laboratório era realmente muito grande. A mesa estava cheia de vários espécimes e instrumentos peculiares. Na frente de Aldas, a atitude mandona de Sli em relação a Shenhui imediatamente se tornou muito respeitosa. Aldas acenou com a mão e interrompeu os elogios intermináveis de Sli. Ele então perguntou a Shenhui: você está com fome, certo? Shenhui realmente gostaria de poder bater muito nesse rosto magro, mas ainda assim acenou com a cabeça em silêncio. Simplesmente bom. Tente isso. Aldas deu um sorriso malicioso e tirou uma garrafa de um líquido verde e viscoso que borbulhava e emitia um gás branco. Shenhui se assustou olhando para ele. Ele instantaneamente se arrependeu de sua resposta agora e balançou a cabeça desesperadamente. O vigilante Sli então imediatamente bateu na cabeça de Shenhui e começou a bater nele. O suficiente. Faça-o beber metade primeiro. As palavras de Aldas pararam Sli. Sob o território de outra pessoa, ele tinha que fazer isso. Um dia, farei vocês beberem a água que usei para lavar os pés. Desesperado, Shenhui teve que aguentar as náuseas e beber a nojenta solução da garrafa. Quase entrou em sua garganta sem tocar sua língua. Pouco depois de ingeri-lo, seu estômago começou a esquentar e inchar, acompanhado de rajadas de dor. Shenhui agora entendia o motivo do sorriso assustador de Aldas. Naquele momento,
Um som tocou em sua mente e a voz misteriosa soou novamente: foi encontrada uma substância tóxica não identificada. Você quer absorver e inicializar o Super System? Sim. A dor de estômago de Shenhui tornou-se cada vez mais forte. Ele não se incomodou muito e gritou bem alto. A familiar sensação refrescante aumentou e a dor gradualmente desapareceu. A barriga inchada voltou ao seu estado original. Fornecimento de energia insuficiente, processo de inicialização do sistema 0,7%, mais energia é necessária para completar. Shenhui deu um suspiro de alívio. Ele ouviu claramente desta vez. O efeito de absorção foi imediato e ele se emocionou: supersistema. O nome soa tão familiar. Aldas aparentemente não conseguiu ouvir a voz misteriosa. Ele arregalou os olhos e olhou surpreendentemente para Shenhui, que voltou ao normal em pouco tempo. Não deveria ser, eu confundi a proporção da grama inchada de novo. Aldas olhou para Sli, que mostrou os dentes a Shenhui, e ordenou: Sli, bebe o resto. O rosto de Sli escureceu de repente e ele implorou: meu estimado mestre. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, a mão de Aldas começou a chiar, o que era o sinal de um raio. Sli percebeu a situação e se obrigou a beber a poção. Minutos depois, o diabinho segurou a barriga, começou a rolar no chão de dor. Seu estômago gradualmente inchou como uma mulher grávida. Olhando para a miséria de Sli, o sangue de Shenhui gelou. O perigo deste laboratório e do mestre com o rosto inexpressivo era muito alto. É melhor ele fugir rapidamente. Isso não está certo. É claramente eficaz. Aldas olhou confuso para a condição miserável de Sli e lembrou-se da aparência de Shenhui agora há pouco. Ele pensou que parecia haver um feitiço, então ele disse rapidamente: durma, grite rapidamente sim. Sim. Sli suportou a dor do inchaço e gritou, mas obviamente não houve efeito. Sim. 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 Sli gritou desesperadamente. Como resultado, ele se esforçou demais e, em vez disso, tornou-se cada vez mais doloroso. Idiota, desacelerar, cuidado com seu sotaque. Aldas praguejou em Sli. No entanto, quando o imp repetiu sim até não conseguir dizer mais nenhuma palavra, o efeito ainda não desapareceu. Não se mexa. Aldas gritou para Shenhui, que mexeu as pernas e saltou alguns metros para bloquear na frente de Shenhui. Havia outra garrafa de poção em sua mão e ele disse: beba isso agora. A tentativa de fuga de Shenhui foi descoberta. Ele amaldiçoou esse maldito pervertido. Por que não bebia metade restante da poção de inchaço? Olhando para a expressão assustadora dos Aldas, Shenhui não se atreveu a dizer nada e bebeu. O efeito desta vez foi rigidez. Quando o alerta em seu cérebro soou novamente, Shenhui havia perdido suas sensações corporais e não conseguia falar com a boca. Quando ele pensou concordo em seu coração, o efeito milagroso aconteceu novamente e a rigidez desapareceu. O prompt indicou que o progresso da inicialização do sistema atingiu 1,2%. O prompt adicionou outra mensagem: completed 3 vezes seguidas, habilite. Shenhui confirmou em seu coração sem dúvida: isso é uma coisa que salva vidas. Se eu encontrasse um veneno mortal que matasse instantaneamente,
Eu poderia ter morrido antes que isso pudesse acontecer. Aldas pegou a garrafa vazia e olhou o rótulo da garrafa. Foi confirmado como o número 103 Forte Petrified Potion. Ele parecia extremamente chocado e disse: "Maldito humano, que feitiçaria você usou? Eu ainda seria forçado a beber sua poção se conhecesse feitiçaria." Shenhui estava insatisfeito em seu coração, mas ele colocou uma expressão inocente. Aldas então o agarrou na mesa e o tirou de uma pilha de garrafas e jarras, obrigando-o a beber. Shenhui ficou assustado ao olhar para os rótulos que diziam poção venenosa mortal e poção comedora de coração forte. Felizmente, o poderoso supersistema absorveu tudo. Vendo as garrafas sendo bebida uma a uma enquanto Shenhui ainda estava são e salvo, Aldas ficou cada vez mais agitado. O progresso de inicialização do Super System atingiu 18%. Shenhui percebeu que a poção mais forte proporcionava mais progresso, mas o progresso foi pequeno quando ele bebeu a mesma poção novamente. Sua expectativa desse sistema desconhecido estava ficando cada vez maior. O que aconteceria quando inicializasse em 100%? De repente, Shenhui deu uma expressão insuportável e disse: "Mestre, espere." Os olhos de Aldas brilharam e olharam para a garrafa vazia que acabara de ser bebida. Ele levantou a garrafa com cuidado como se agarrasse à última esperança e perguntou cheio de esperança: "Você se sente paralisado e com dificuldade para respirar?" "Na verdade não." Shenhui disse se desculpando. "Não comi nada ontem à noite e bebi muita água agora. Não consigo mais segurar meu xixi. Posso saber onde fica o banheiro?" Bang! A garrafa se quebrou de repente. O belo rosto de Aldas estava contorcido. Ele rangeu os dentes e disse: "Muita água. Maldito ser humano. Você ousou insultar o trabalho da vida do mestre de poções." Shenhui ficou chocado e calou a boca imediatamente. "Ontem, minha discriminação contra a cor da pele de Aldas me deu um castigo relâmpago. Estou repetindo o mesmo erro hoje ao olhar para o trabalho dele. Tudo bem, vou segurar o xixi. É melhor do que ter incontinência após ser eletrificado. Infelizmente, o Super System não pode absorver raios. O corpo humano já atingiu esse nível. Meus resultados de pesquisa. Meu novo veneno, eles são." Aldas engasgou e gritou histericamente: "Não? Ainda tenho receitas. Agora farei a poção branca de maior dificuldade para corroer cada osso seu." Neste momento, o efeito da meia garrafa de poção de inchaço diminuiu gradualmente. A dor abdominal de Sli foi muito aliviada. Ele deitou no chão ofegante em exaustão. Este diabinho serviu a Aldas por algum tempo. Ao ouvir as palavras poção branca, ficou apavorado e gritou: "Mestre Aldas, não!" Infelizmente, Aldas que não estava em sua mente sã não podia ouvir nenhuma persuasão. O que poderia ser mais enlouquecedor do que ver seus esforços meticulosos de sua vida se tornarem inúteis? Vendo que a situação ia piorar, Shenhui correu sorrateiramente em direção à entrada do laboratório. Quando Aldas derramou o líquido roxo em um tubo de ensaio borbulhante enquanto suas mãos tremiam, de repente, bum! E explodiu. Os copos sobre a mesa foram esmagados com um grande impacto. Vários líquidos e pós foram espalhados como chuva.
Aldas foi arremessado a mais de 10 metros de distância e caiu no chão. Sua vida e morte eram incertas. O diabinho que estava mais perto também foi levado pelo vento e jogado contra a parede. Felizmente, Shenhui saiu do laboratório e salvou sua vida. O laboratório tinha uma construção forte, não havia rachaduras. Shenhui espiou cuidadosamente sua condição devastadora sorrateiramente e ele secretamente se alegrou. Embora ele estivesse ansioso pelo efeito do Super System totalmente inicializado, a loucura de Aldas era muito assustadora. Deus sabe que movimento horrível esse cara faria a seguir. Se ele não saiu agora, quando ele deveria sair? Shenhui pegou uma capa gasta no chão, cobriu a cabeça e saiu. O laboratório de Aldas parecia ser um grande casarão. O nível de risco do laboratório pode ser tão alto que não haja ninguém na estrada. Anteriormente, ele bebia tantas poções que realmente não conseguia mais segurar o xixi. Ele chegou a um ponto no jardim e começou a regar uma planta. Shenhui ficou aliviado e fechou o zíper das calças. Quando ele se virou, ficou atordoado, pois havia um rosto olhando para ele com curiosidade. Era uma garota vestida com um vestido branco. Ela tinha cerca de 12 ou 13 anos, pele clara, características faciais requintadas, cabelos cacheados, longos e loiros, e um par de lindos olhos roxos que pareciam falar enquanto piscavam. Embora Shenhui não fosse um Lalikan, ele ainda estava maravilhado com a beleza da garota. Ele tinha visto inúmeras estrelas e beldades na internet. Mesmo aquelas beldades editadas em fotos não podiam competir com essa garota inocente com temperamento e traços faciais perfeitos. A garota estava piscando seus grandes olhos. Então sua visão moveu-se lentamente para a parte inferior do corpo dele e expressou uma expressão de pena em seu rosto. Infelizmente, é muito pequeno. Shenhui quase pensou que sua audição tinha um problema. A imagem perfeita da Loli pura em seu coração foi quebrada e espalhada. Demorou muito para sair da situação e respondeu com dificuldade: ainda está tudo bem. Já não está ruim. Isso dizia respeito ao ego mais importante do homem. Ele não podia ser menosprezado, não importa o que, especialmente diante de uma beleza como ela. A garota suspirou e balançou a cabeça: há muito que é maior do que isso. Será que ela viu mais? Shenhui admitiu que o certo aspecto de Arthur era bom o suficiente, pelo menos muito melhor do que sua vida anterior. Os caras do Demon Realm são monstros. Além disso, por que uma beleza soberba disse tal coisa tão naturalmente? Em desespero, Shenhui disse exasperado: há sempre alguém mais forte entre os mais fortes. Ele tentou o seu melhor. O que você está dizendo? A Loli olhou para ele de forma estranha e apontou para uma planta parecida com um rabanete enterrada no solo sob Shenhui. Eu disse que esta Lala Potato ainda não está totalmente crescida, então não posso ser arrancada e comida. Lala Batata. Shenhui então percebeu que ela carregava uma pequena cesta com flores e ervas. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu tão envergonhado, mas não percebeu o brilho malicioso em seus olhos.